Hebreus 8, verso 10. Porque este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Iarro. Eu porei as minhas leis em suas mentes, e as escreverei em seus corações. Serei para eles um Elohim, e eles serão para mim um povo. Então falou Iarro todas estas palavras, dizendo: Eu sou Iarro, o Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros Elohim diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, ou que na água da terra. Não te encurvarás a ela para servir. Porque eu, Iarro, teu Elohim, Elohim zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome de Iarro, teu Elohim, em vão. Porque Iarro não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado, para mantê-lo santo. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado de Iarro teu Elohim. Não farás obra alguma, nem tu, nem filho, nem tua filha, nem teu servo, teu gado, estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois 6 dias Iarro fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no sétimo dia. Portanto, Iarro abençoou o dia do sábado e o santificou. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que prolonguem teus dias na terra que Iarro, teu Elohim, te dá. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o próximo. Décimo mandamento: cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é de teu próximo. Amém. Salmo 119, verso 34, está escrito: dá-me entendimento, e eu darei a tua lei, e observá-la-ei todo o meu coração. Que essa seja a nossa oração. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos. Unicamente pela graça e misericórdia, estamos aqui, alcançamos mais uma, estamos alcançando mais a parte clara de mais um dia do Senhor. Um dia que é para ser lembrado de mantê-lo santo. Então, temos muito que agradecer. Um dia de gratidão pelas bênçãos visíveis e invisíveis, pelos livramentos que nem imaginamos e principalmente pela misericórdia que se renova e é o fato de não sermos consumidos. Louvado seja o Eterno para sempre. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos finalizar a leitura do capítulo 20, que tem sido tão lindo, né? Vendo ali como a obra é feita, como foi realizada naquele tempo, como eu falei anteriormente, né? Não existia a tecnologia do jeito que existe hoje, não existia internet, no entanto, existia ali a atuação do Espírito do Senhor para poder fazer com que pessoas em diversas partes que nem se conheciam, falando a mesma coisa, pregando a volta, o advento, pregando que era tempo de juízo. Gente, que coisa mais linda. Pregando, temer a Deus e dar-lhe glória.
E aí, quando homens foram perseguidos, foram obrigados, vamos dizer assim, a parar de falar, e muitos própria escolha, assim, de ser medo da punição, mas pararam de falar. Aí vem agora o Espírito e fala e coloca da condição a crianças de 6 a 8 anos para falarem essa mensagem. Vejam, coisa mais linda. E em contraste com isso, como bem falou Giovanni ontem, vemos hoje crianças sendo usadas para pregar o evangelho distorcido, o evangelho da prosperidade, o evangelho de que eu sou profeta e aqui tem uma pessoa assim assado e por aí vai. Então, nós vemos que existe um plano para terminar a obra, esse plano é perfeito, é divino, esse plano vai contemplar pessoas que estarão cheios do Espírito Santo, estarão sendo selados para o alto clamor, e como aquelas crianças lá do passado, naquela época, onde em todos os cantos elas faziam isso, também eu creio que a história vai se repetir para a conclusão da obra. Antes de orarmos, eu gostaria só de falar mais uma coisinha. É que nós estamos vendo profecias se cumprindo. Nós estamos vendo que é tempo de viver e pregar toda essa luz que tem sido derramada para nós, que tem sido revelada, melhor dizendo. E aí temos que meditar o que é que eu estou fazendo com essa luz. É tempo de realmente tomarmos decisões de sermos fiéis à integridade dos princípios bíblicos, que são princípios eternos, que são princípios do céu, e esses não mudam. Então, devemos entender a urgência do tempo, da busca pelo preparo, da busca pela santificação, viver em paz com os irmãos e a santificação, senão ninguém verá a Deus. Então, a gente percebe a urgência desse momento, né? Então, percebendo, queremos ser instrumento para levar outros também à eternidade. Isso seja uma realidade na vida de cada um de nós, na vida de quem está assistindo esse vídeo depois, que todos sejamos permissivos do Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça, do juízo, que nos guia a toda a verdade, tá? E assim estaremos preparados, vivendo essas verdades, estaremos preparados para entrar pela porta estreita, andar no caminho estreito e se desligar das coisas do mundo e de repente nos remetem à ilusão de que estamos seguros, de que está tudo certo, de que é assim mesmo, né? Então que possamos permitir ter nossos olhos abertos para essas verdades tão necessárias para os nossos dias. Vamos orar então. Santo e eterno, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela misericórdia que se renovou durante essa semana, todos os dias, agradecendo pelas bênçãos visíveis e invisíveis, agradecendo porque o teu cuidado está sendo revelado através do estudo de cada capítulo deste livro, através das citações históricas e bíblicas, através dos exemplos de manter pessoas, de levantar homens, de levantar indivíduos que estavam de fato fazendo a tua missão, proclamando a urgência do tempo, da breve volta do teu filho.
Sabemos que não foi exatamente naquela data que ele voltou, mas havia um propósito para isso, um propósito divino. E hoje nós entendemos que o propósito foi revelar para nós, após o desapontamento, que algo estava acontecendo no santuário do céu. Nós te agradecemos com o coração feliz por esse entendimento, porque nossos olhos têm sido abertos, nossos ouvidos têm sido abertos, para que possamos a cada dia enxergar, aprender e cremos que a tua vontade é que vivamos essas verdades. Por isso, Pai Santo, nós te agradecemos. Agradecemos porque estamos no amanhecer do teu santo dia. Que neste dia possamos mais uma vez fazer escolhas para a eternidade, entender a santidade que envolve a necessidade da santidade que envolve observar esse dia. Por favor, nos capacita a enxergar. Não aceitemos qualquer coisa de qualquer jeito. Busquemos a reforma de fato na adoração e em todas as áreas de nossa vida. Somos necessitados da atuação do teu Santo Espírito para ter o caráter transformado, para ter a mente renovada. Esta é uma necessidade, a palavra é bem clara, quando diz que devemos ter nossa mente renovada, não aceitando qualquer coisa, mas de fato buscando viver o que está escrito. Nos ajuda, por favor, a cavar, a trazer de volta verdades que foram escondidas sob o lixo, como diz o testemunho. E que estas verdades possamos levar para ajudar outros a alcançar o céu. Por favor, toma cada um aqui em tuas mãos. Os que estão neste grupo do amanhecer, os que estão no grupo de sábado à tarde, pessoas que não estão em grupo nenhum, mas que estão assistindo, acompanhando, que todos sejam tocados e transformados. Tua palavra é bem clara quando diz que, quando o teu filho falou que chegaria o tempo, e naquela época ele falou e já chegou, em que o Pai busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E esses serão encontrados por eles. Por favor, Pai, nos encontra. Estamos aqui com as nossas falhas, ou muitas vezes com o nosso orgulho, achando que eu sou assim mesmo, está tudo certo, eu já estou resolvido, eu já estou salvo, eu já estou no caminho certo. Muitas vezes cheio de orgulho, de Laodiceia, quebranta, nos ajuda a mortificar o eu acho, queremos viver o que está escrito. Toma cada um em tuas mãos aqui presente, cada família representada, as pessoas pelas quais estamos orando, amigos, cônjuges, filhos, parentes, pais, irmãos, vizinhos, colegas, próprios irmãos da igreja, e muitos estão envolvidos nessa narrativa de que estamos seguros, de que já estamos salvos, que somos o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus, e isso é o suficiente. Agora vamos viver do jeito que você está, viver pecando e está tudo certo. Não, Pai, nós entendemos que o Evangelho eterno nos leva à renúncia. O Evangelho eterno fala da graça, fala da misericórdia, mas fala também de juízo. Nos ajuda a termos em nossa mente, em nosso coração, as três mensagens angélicas. Crianças foram usadas, como nós vimos, e vamos ver agora mais um pedacinho, de 6 a 8 anos, para pregar essa mensagem. Nós aqui, adultos, conhecedores, com a luz dada de maneira assim extraordinária, de maneira divina. Muitas vezes estamos calados, não queremos falar dessa mensagem, ou até se falamos, somos calados, somos colocados no canto, somos proibidos de falar. Tem misericórdia.
Estamos aqui humildemente, querendo ser um vaso nas tuas mãos, um vaso quebrado e refeito para a honra, glória e louvor do teu nome. Possamos aprender mais uma vez neste dia, estar contigo como Enoque, e tudo que venhamos a fazer, todos os dias da nossa vida, no comer, no beber, no vestir, que seja movido pelo teu Santo Espírito para a honra e glória do teu nome. Agradecemos por tudo. Fala conosco, ao nosso coração mais uma vez. Visita os enfermos, as famílias enlutadas, cada dia mais pessoas dentro dessa condição, mas sabemos que tudo isso muito em breve terá um fim. Muito em breve, teu filho aparecerá nas nuvens dos céus para buscar os que já são seus. Por isso estamos aqui, declarando, queremos estar no meio deste povo preparado para encontrar com teu filho nas nuvens dos céus. Completa a obra que começou na nossa vida, te permitimos isso, sabendo que muitas vezes será um caminho solitário, será um caminho, será não, é um caminho de renúncia, de renunciar às coisas do mundo, de buscar as coisas do céu, da eternidade. Obrigada por tudo. Te pedimos, reconhecendo nossos pecados, te pedimos perdão através do sacrifício do teu Filho, nosso Salvador. Muito em breve voltará. É em nome dele e a Roshua te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, então. A partir do parágrafo... Amém. Um momentinho. A partir do parágrafo... Cadê? 31. Vamos lá. Bora, filho. Dia e hora ninguém sabe era o argumento mais frequentemente aduzido pelos que rejeitavam a fé do advento. A passagem é: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus capítulo 24, verso 36. Uma explicação clara e harmoniosa desta passagem era apresentada pelos que aguardavam o Senhor, e o emprego errôneo que da mesma faziam seus oponentes foi claramente demonstrado. Estas palavras foram proferidas por Cristo na memorável conversação com os discípulos no Monte das Oliveiras, depois que ele, pela última vez, se afastou do templo. Os discípulos haviam feito a pergunta: que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes deu sinais e disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus 24, versos 3 e 33. Não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua a outra. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade e isto nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender à advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé o não saber quando viria o dilúvio. E a parábola, no mesmo capítulo, põe em contraste o servo fiel com o infiel e dá a sentença ao que disse em seu coração: o meu senhor tarde virá. Mostra sob que luz olhará e recompensará os que encontrar vigiando e pregando sua vinda, bem como os que a negam. Vigiai, pois, diz ele, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus capítulo 24, versos 42 a 51. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse capítulo 3, verso
eu queria, antes de ir ao próximo parágrafo, comentar esse parágrafo 42. Embora ninguém conheça o dia nem a hora de sua vinda, somos instruídos a seu respeito e nos é requerido que saibamos quando estiver próximo. Entende? Olha isso aqui. É nos requerido que saibamos quando estiver próximo. Hoje como é que eu posso dizer? Hoje é escondido de nós essa proximidade. Entende? Fica esperando como é que eu posso dizer, oficialmente falando, sair decreto, sair acontecer algumas coisas mais diretas para dizer que realmente está próximo. Gente, é inegável essa proximidade, entende? Isso, outra versão diz que é exigido saber. Então, observa uma coisa, hoje, os livros dos testemunhos oficialmente impressos esconde essa verdade da proximidade dos 6.000 anos, esconde verdades, hoje de nós é escondido verdades necessárias para que entendamos o tempo. Hoje não se pode pregar que é chegada a hora do juízo. Hoje não se pode pregar que é necessário uma vida de santificação, senão ninguém verá a face do Eterno. Você percebe? Então é exigido, nós somos instruídos, é de nós requerido que saibamos quando estiver próximo. Aí segue dizendo, além disso, ou seja, dessa urgência de saber, né, de entender o tempo, somos ensinados que ser indiferente à advertência, recusar saber a respeito ou negligenciar conhecer quando seu advento estiver às portas, ser-nos-á tão fatal como foi para aqueles que viveram nos dias de Noé, desconhecer quando viria o dilúvio. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Só esse pedacinho aqui dava uma mensagem que a gente nem imagina. Uma mensagem profunda. Dava para a gente parar aqui e ficar comentando sobre isso. Então, observe que... Alguém escreveu alguma coisa aqui? Deixa eu ver o que é que tem aqui. Vamos lá. Quem está por trás disso tudo? De estar escondendo essa verdade do povo para tentar? Já entre nós, homens em possessão demoníaca, para desviar-nos do foco das 3 mensagens angélicas. Quem está falando isso é Célia? Não, o testemunho fala isso. O testemunho fala que das nossas tribunas, homens influentes falarão e, como é que diz? Endossarão a guarda do domingo. Gente, que tempo é esse? O que precisa mais acontecer para a gente entender que devemos buscar a santificação, que devemos sair do sistema de Babilônia? O que é que falta acontecer para entendermos que todas, eu digo todas, as instituições estão de mãos dadas com Roma? O que falta acontecer? Me diz. Porque está tudo claramente revelado. Eu percebo no grupo, desse grupo do Amanhecer, que cada vez que vai se aprofundando mais, que eu boto lá o link de vídeos fortes que revelam o tempo que nós estamos vivendo, várias pessoas saem do grupo.
Tem gente que diz: "Eita, tão falando mal da igreja, eu não quero nem ouvir, vou sair". Mas olha o que diz aqui, olha o que nós acabamos de ler. Somos instruídos a seu respeito de quê? Desconhecer, tá, o tempo. E aí diz: "Além disso, somos ensinados que ser indiferente à advertência". "Ah, eu estou ouvindo tudo isso, mas tanto faz, eu estou seguro aí, eu não acho que não tem nada demais não, acho que isso aí nem me toca. Isso aí para mim não tem influência". Olha isso. Somos ensinados que ser indiferente à advertência, ou seja, eu conheço, eu escuto, mas continuo com a vida do mesmo jeito. Eu conheço, eu escuto, eu até sei dessas advertências, eu leio, eu acompanho, porém, não faz diferença, porque eu estou segura, eu sou parte do povo que guarda os mandamentos, o povo especial, o Israel espiritual, o Israel moderno, entende? E aí segue dizendo assim, ó, recusar saber a respeito. E ainda fala, ou negligenciar, conhecer, quando seu advento estiver às portas, ser-nos-á tão fatal como foi para aqueles que viveram nos dias de Noé, desconhecer quando viria o dilúvio. Será fatal. Só conhecer não é o suficiente, entende? Eu tenho que me posicionar. Só conhecer não é o suficiente. Por quê? Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Se eu conheço e não escolho buscar poder e força no eterno para viver de fato a sua vontade, isso para mim será condenação. Cuidado, vamos observar. Olha que citação forte e necessária. Guarde isso, leia isso novamente. Quantas vezes for necessário. Vamos seguir. Verso 3. São Paulo fala de uma classe para a qual o aparecimento do Senhor há de ser surpresa. O dia do Senhor virá como Ó, ladrão de noite, pois que quando disser há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. Mas ele diz aos que atendem à advertência do Salvador: Vós, irmãos, já não estáis em olha aí. trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 2 a 5. Mostrou-se assim que as Escrituras não oferecem garantia aos homens que permanecem em ignorância com relação à proximidade da vinda de Cristo. Aqueles, porém, que unicamente desejavam uma desculpa para rejeitar a verdade, fechavam os ouvidos a esta explicação, e as palavras daquele dia e hora ninguém sabe continuaram a ser repetidas pelos ansiosos escritores e mesmo os ministros de Cristo. Despertarem os homens em caminho da salvação, ensinadores religiosos, entre aqueles e a verdade, procurando aqueles amores com interpretações falsas da palavra de Deus. E aí as uniram-se na obra do grande Olha impostor, clamando paz, paz, quando Deus não havia falado de paz. Muitos, tais quais os fariseus do tempo de Cristo, se recusaram a entrar no reino do céu e embaraçavam aos que estavam entrando. O sangue dessas almas ser-lhes requerido. Os mais humildes. eu preciso dar uma pausa aqui, novamente. Olha este parágrafo. Ficou assim demonstrado que a Escritura não oferece garantia aos homens que permanecem em ignorância relativamente
à iminência da vinda de Cristo. Observa agora. Mas aqueles que desejavam, observa, viu? Ou seja, escolha própria, ok? Que desejavam apenas uma desculpa para rejeitarem a verdade, fechavam os ouvidos a essa explicação. E as palavras, daquele dia e hora ninguém sabe, continuaram a ser repetidas, observa, pelos audazes escarnecedores e mesmo pelos professos ministros de Cristo. Profundo isso, hein? Profundo isso. Quando o povo foi despertado e começou a perguntar sobre o caminho da salvação, olha quem? Os mestres religiosos mentiam-se entre aqueles e a verdade, buscando acalmar-lhes os temores através de interpretações falseadas da palavra de Deus. Os atalaias infiéis uniram-se à obra do grande, gente, enganador. Vocês percebem que no meio dos infiéis existem atalaias? Mas são os atalaias que pregam meia verdade, que pregam fique quieto, sossegue, tá tudo certo, ele virá, mas não é bem assim. Deixa acontecer, entende? Deixa acontecer. Não, isso aí ninguém sabe o dia nem a hora, está certo, isso é bíblico, é verdade. Mas nós temos todos os sinais mostrando isso, que está chegando o dia e a hora. 2026 vai ser mais um ano de profecia cumprida. Quem não acreditava que vai ser possível controlar, não poder vender e nem comprar, as coisas estão acontecendo. As cédulas serão tiradas. O controle vai estar na mão do mundo, da liderança. Se eu não faço o que querem, automaticamente não tenho como comprar e nem vender. É bíblico. E os acontecimentos mostram que isso estão acontecendo. Mas no meio disso tudo, existem os atalaias infiéis que estão unidos à obra do grande enganador, clamando o quê? Paz, paz. Quando Deus não havia falado de paz. Entende? Fique sossegado, tá tudo certo. Tudo certo. Paz, paz. Olha aí, tudo acontecendo. Nós estamos seguros. Gente, o que é que precisa? Se a gente parasse aqui, a gente já tem material, já tem luz suficiente para entender o que é que está acontecendo no mundo religioso, no nosso meio, e tomarmos uma decisão. Como eu já falei em vezes em momentos anteriores, só existem duas opções. Ou eu sou estritamente fiel, ou eu sou rebelde, ou eu sou desobediente por convicção, entende? E aí segue dizendo, como os fariseus dos dias de Cristo, muitos se recusaram a entrar no reino do céu e impediram. Vocês estão entendendo isso? Que a história está se repetindo. Olha isso, vou repetir. Como os fariseus. Quem eram os fariseus, gente, da época de Cristo? Era o povo de fora ou era o povo? Liderança, Você pastores. entende? Quem eram os fariseus do tempo de Cristo? Eram os influentes, eram a liderança, faziam parte do povo escolhido.
para proclamar a vinda do Messias. Olha o que diz aqui, não sou eu que estou dizendo, não é Ellen White, é o testemunho vivo, o testemunho verdadeiro. Se eu digo que acredito que eu sou fazendo parte do povo que guarda os mandamentos do testemunho de Jesus, então isso aqui não tem como negar. Olha só, como os fariseus dos dias de Cristo, muitos se recusaram a entrar no reino do céu e impediram que estavam entrando. Você vê tudo que está acontecendo hoje, não está existindo a mesma coisa? Porque se a mensagem é se arrependam, se convertam, se a mensagem é ser de santo como santo é vosso Pai, se a mensagem é temei a Deus, ou seja, obediência, e dar-lhe glória, ou seja, tudo fazer. Gente, e hoje não se pode pregar isso, hoje não é para viver isso. Se eu chego, eu tenho essa mensagem e eu digo que não é necessário, calma, não precisa, é chegada a hora do juízo, mas não é bem assim, deixa acontecer isso aqui. Eu não estou impedindo outros a entrar no reino, estou. Observa que isso aqui foi liderança, foi os chefes da sinagoga. Vou repetir e a gente dá sequência. Como os fariseus dos dias de Cristo, muitos se recusaram a entrar no reino do céu e impediram os que estavam entrando. O sangue dessas almas será requerido de sua mão. O que Ezequiel diz? Acho que é 18. E se eu estou vendo a coisa acontecer, estou vendo que está no caminho errado, e não advirto, esse sangue será cobrado de mim e de você. Ah, João, mas se eu falar, ninguém vai querer mais ser meu amigo. Problema. O seu amigo deve ser quem? Seu Salvador. Ah, João, mas se eu falar, não vão me deixar mais entrar na igreja até. Vão me difamar. Deixa. Bem-aventurado sois se fosse perseguido por causa do meu nome. É um caminho, muitas vezes, solitário, mas um caminho que é necessário trilharmos, andarmos, por quê? Porque o tempo não vai chegar, não. Chegou. Ok? Vamos seguir. Humildes e devotos nas igrejas eram geralmente os primeiros a receber a mensagem. Os que estudavam por si mesmos a Escritura Sagrada não podiam deixar de ver o desacordo das opiniões populares com os textos sagrados referentes à profecia. Onde quer que o povo não fosse dirigido pela influência do clero, onde quer que por si mesmos investigassem as Escrituras, a doutrina do advento precisava apenas ser comparada com as Escrituras para estabelecer-se-lhe a autoridade divina. Muitos eram perseguidos por seus irmãos descrentes. Alguns, a fim de conservar sua posição na igreja, resolveram não falar a respeito de sua esperança. Outros, porém, sentiam que... Peraí, eu tenho que parar. Observa isso aqui. Os mais humildes e consagrados nas igrejas eram geralmente os primeiros a receber a mensagem. Os que estudavam a Bíblia por si mesmo não podiam deixar de ver o caráter não escriturístico das opiniões populares sobre a profecia. E onde quer que o povo não fosse controlado, observa, pela influência do clero, da liderança, onde quer que pesquisassem a palavra de Deus por si mesmo, a doutrina do advento necessitava apenas ser comparada com as Escrituras para estabelecer sua autoridade divina. E segue dizendo, muitos eram o quê? Perseguidos por irmãos descrentes. Entende? No meio daquele povo existia
pessoas descrentes de que o tempo chegou, de que o tempo é agora, de que tem que anunciar a vinda, que tem que falar que é hora do juízo. Aqui não está falando de pessoas de fora, não. Irmãos descrentes, olha só, visando conservar sua posição na igreja, alguns concordaram em nada dizer acerca de sua esperança. Segue dizendo, eu já solto o áudio. Outros, contudo, sentiam que a lealdade para com Deus proibia-lhes ocultar as verdades que ele lhes havia confiado. Vocês estão Isso aqui foi escrito, eu acho que no dia de ontem, né? Para hoje. Vocês estão entendendo isso? Muitos eram perseguidos, visando conservar sua posição na igreja. Não vou pregar, não vou falar mais nada. Eu fui proibida de pregar, eu fui proibida de participar de todos os momentos da escola sabatina. Eu fui proibida de estudar sobre o santuário, que é a base da nossa fé. Agora eu vou continuar indo, porque está tudo certo, porque eu tenho que estar ali, porque eu tenho que concordar, dizendo amém, aceitando louvores que não agradam ao céu, aceitando um evangelho distorcido e está aqui no meio fazendo, uau, é isso mesmo, bom dia, oi, abraçando todo mundo, amigo de Deus, amigo de todos. Mentira. Quem é amigo de Deus não é amigo de todos. Entende? Olha o que está aqui, ó. Visando a conservar sua posição na igreja, alguns concordaram em nada dizer acerca de sua esperança. Não prega isso, não. Senão você vai perder seu cargo. Aí você aceita para não perder. Outros, contudo, sentiam que a lealdade para com o Eterno proibia-lhes ocultar as verdades que ele lhes havia confiado. Vamos seguir. A lealdade com Deus não lhes permitia ocultar desta maneira as verdades que ele lhes confiara. Não poucos foram separados da comunidade da igreja unicamente pelo motivo de exprimirem sua crença na vinda de Cristo. Muito preciosas se tornaram, aos que suportavam esta prova de fé, as palavras do profeta. Vossos irmãos que vos aborrecem e longe de si vos separam por amor do meu nome, dizem: glorifique-se o Senhor. Porém, aparecerá para a vossa alegria e eles serão confundidos. Isaías capítulo 66, verso 5. Anjos de Deus observavam com o mais profundo interesse o resultado da advertência. Olha. Quando houve uma rejeição geral da mensagem por parte das igrejas, afastaram-se os anjos com tristeza. Muitos via, porém, que ainda não tinham sido provados quanto à verdade do advento. Muitas pessoas eram transviadas por maridos, esposas, pais ou filhos, e fazia-se-lhes crer que era pecado até mesmo o escutar as heresias pregadas pelos adventistas. Os anjos de Deus receberam ordem de velar fielmente por aquelas almas, pois outra luz, procedente do trono de Deus, deveria ainda resplandecer sobre elas. Com inexprimível desejo, os que haviam recebido a mensagem aguardavam a vinda do Salvador. O tempo em que esperavam encontrar-se com ele estava às portas. Com calma e solenidade, viam aproximar-se a hora. Permaneciam em doce comunhão com Deus, como que gozando a paz que desfrutariam no glorioso porvir. Pessoa alguma que haja experimentado esta confiante esperança deverá esquecer-se daquelas preciosas horas de expectativa. Algumas semanas antes do tempo, as ocupações seculares foram, em sua maior parte, postas de lado. Como se estivessem no leito de morte e devessem, dentro de poucas horas, cerrar os olhos às cenas terrestres, os crentes sinceros examinavam cuidadosamente todos os pensamentos e emoções de seu coração. Não houve confecção de vestes para a ascensão. Todos sentiam, porém,
necessidade de evidência íntima de que estavam preparados para encontrar-se com o Salvador. Suas vestes brancas eram a pureza da alma, o caráter purificado do pecado pelo sangue expiatório de Cristo. Oxalá ainda houvessem Caráter entre o povo professo de Deus purificado o mesmo espírito do de exame de pecado. coração, a mesma fé ardorosa e resoluta. Houvessem eles desta maneira continuado a humilhar-se perante o Senhor, a instar com suas petições no propiciatório, e estariam de posse de uma experiência muito mais rica do que aquela que ora possuem. Há muito pouca oração, muita falta de verdadeira convicção do pecado, e a ausência de uma fé viva deixa a muitos destituídos da graça tão ricamente provida por nosso Redentor. Deus intentara provar o seu povo. Sua mão ocultou um erro no cômputo dos períodos proféticos. Os adventistas não descobriram esse erro. Tampouco foi descoberto pelos mais instruídos de seus oponentes. Estes últimos diziam: vossa contagem dos períodos proféticos é correta. Qualquer grande acontecimento está prestes a ocorrer, mas não é o que o Sr. Miller prediz. É a conversão do mundo e não o segundo advento de Cristo. Passou-se o tempo de expectação e Cristo não apareceu para o libertamento de seu povo. Os que com fé e amor sinceros haviam esperado o Salvador experimentaram amargo desapontamento. Todavia, os propósitos de Deus se cumpriam. Estava ele a provar o coração dos que professavam estar à espera de seu aparecimento. Muitos havia entre eles que não tinham sido constrangidos por motivos mais elevados do que o medo. A profissão de fé não lhes transformara o coração nem a vida. Não se realizando o acontecimento esperado, declararam essas pessoas que não se achavam decepcionadas. Nunca tinham crido que Cristo viria. Contavam-se entre os primeiros a ridicularizar a tristeza dos verdadeiros crentes. Mas Jesus e toda a hoste celestial olhavam com amor e simpatia para os provados e fiéis, embora decepcionados. Pudesse descerrar-se o véu que separava o mundo visível do invisível, e ter-se-iam visto anjos aproximando-se daquelas almas constantes, escudando-as dos dardos de Satanás. Oh, uau! Que final de capítulo! Que final de capítulo! Nós estamos vendo o cuidado, né, do Eterno revelado neste finalzinho de capítulo, mostrando como aconteceu, e aí a gente enxerga que a história se repete. Realmente é tudo muito maravilhoso. Vamos então para os nossos slides, temos mais um tempinho, então vamos lá. Surpreendente, né, o final desse capítulo. Vai fazer igual a ontem, ver. Aleluia. Vamos lá. Foi. Então, vamos tirar aqui, rapidinho, lições desses parágrafos. Vamos lá. O Eterno pode usar crianças quando os adultos se calam. Nós vimos aqui, bem claramente, no pedacinho anterior, que crianças foram levantadas para pregar a mensagem tão necessária para aquele tempo, temer a Deus e dar-lhe glória.
E se nós recusarmos falar, o Eterno levantará outros, até os improváveis para cumprir sua obra. A oposição religiosa não impede o avanço da verdade. Nós vimos isso também ontem, ou foi anteontem. Porque hoje existe, sim, a oposição religiosa. A oposição religiosa, ou seja, a instituição, impede, ou melhor, tenta impedir o avanço da obra, o avanço da verdade. Mas essa verdade, esse avanço continua, por quê? Porque pessoas simples, sinceras, como a gente viu aqui neste restante de capítulo, pessoas buscam por si mesmas, é o que está acontecendo com a gente. Por isso que eu digo sempre, quando eu mandava, que agora eu não estou mandando, e ninguém perguntou, então ninguém estava fazendo, respondendo por conta da correria do dia, etc. Quando eu estava fazendo as 10 questões que a gente vai ver amanhã, o que acontece? É para levar vocês a buscarem por vocês mesmos, para ninguém aqui sair como papagaio, repetindo, porque a irmã falou, porque Ju falou. Não, eu vi. A liberdade de consciência é uma realidade que deve ser exercida por mim e por você. Nós temos a liberdade de buscar, de escolher, de tomar decisões. E aí diz: prisões e proibições humanas não podem silenciar uma mensagem ordenada pelo Eterno. Isso aqui me tocou por quê? Porque proibições humanas, por pregar essas verdades, que é tempo de juízo, santificação, santuário, eu fui proibida humanamente falando de pregar, de participar de qualquer momento da escola sabatina, de estudar sobre o santuário com profundidade, entende? Mas isso não me silenciou. Por quê? Porque hoje nós estamos falando a verdade necessária aqui, para quem quer ouvir, entende? Então, nada pode silenciar essa mensagem que é ordenada pelo céu para falarmos para os nossos dias. João, mas eu não sei fazer isso que você faz. Compartilhe, fale da maneira, se coloque na mão do Eterno, que na hora o Espírito Santo vai colocar palavras em tua boca, tá? Ninguém sabe o dia e a hora, não é desculpa para ignorar os sinais. Foi aqui que a gente viu? O Eterno quer que saibamos, ele exige que saibamos a proximidade, mesmo sem conhecer a data exata. Mas eu estou esperando sair o decreto para tomar a decisão. Vai ser tarde demais para muitos. Ok? As escrituras se explicam em harmonia, não em contradição. Um texto nunca deve ser usado para anular outros claros ensinos bíblicos. Isso me remete muito à conversa que eu tive com o pastor na época, quando ele me deu essa notícia por telefone, não recebi uma visita nem durante, nem antes, nem durante, nem depois, tá? E aí, quando eu fui conversar quando ele me ligou para conversar sobre isso tudo que eu estava pregando, estavam dizendo que era fogo estranho, etc, etc. Aí o que acontece? Eu ia para ele com citações bíblicas. Pastor, está escrito assim, não, mas isso aí, pastor, mas lá está escrito, não, mas, sabe? Mas se você tiver firmado no que está escrito, pode dizer o que for. Você só vai ter a certeza de que está fora do contexto bíblico. E temos que buscar isso. Um pouco aqui, um pouco ali. Vamos lá. Ignorar o aviso é tão perigoso quanto nos dias de Noé. Desprezar a advertência profética traz consequências eternas. Lembra que a gente releu aqui várias vezes a citação. Traz consequências eternas.
Cuidado. A gente viu o resultado, a gente sabe o resultado que aconteceu com o povo que não aceitou aquele velho louco, extremista, maluco, construindo a arca. É assim? Há dois grupos. Sempre só vão existir dois grupos. Se eu estou neutro, se eu estou concordando com tudo, participando do tudo, promovendo com os recursos tudo errado, eu já estou do lado errado. Só existem dois grupos que vigiam, que estão sendo fiéis, que estão prestando atenção, e os que dizem, calma, fica tranquilo, aqui está tudo certo. Nem agora não, deixa sair decreto, mulher, para que essa pressa de ir para campo, de pensar em casa de roça, de pensar em mudar de vida, de pensar em buscar força e poder para vencer pecado? Não continua, vai dar tudo certo. A atitude para com a vinda do Messias revela o estado real do coração. Qual tem sido a minha e a sua atitude em relação à brevidade dos sinais? Por quê? Porque essa atitude nas minhas escolhas e decisões, o que eu estou pregando, o que eu estou falando, o que eu estou vivendo, está revelando ao céu o real estado do meu coração. O meu amor está às coisas do céu ou está às coisas do mundo? Só existem duas opções. A falsa paz. A falsa paz é uma dos maiores enganos do tempo do quando líderes proclamam segurança, olha isso, gente, sem arrependimento, preparam o povo para a queda. Hoje não se prega arrependimento. Se prega que, olha isso, se prega que, vamos comparar o pecado a todo dia eu vou para a academia, aí um dia da semana eu acordo e digo assim, não, hoje eu não vou para a academia, hoje eu vou comer bolo. Aí eu como bolo, bebo um refrigerante, como tudo errado. Outro dia eu acordo e vou para a academia e está tudo certo. Cuidado com a falsa segurança sem arrependimento. Essa citação do bolo que eu falei para vocês foi uma mensagem no dia que houve o caso que aconteceu comigo, porque o pastor pregou exatamente isso que eu falei, mas ele podia pregar isso, mas dizendo, no dia seguinte, eu me arrependo de ter comido bolo, de ter feito o que eu fiz errado, que prejudicou a minha saúde, eu me arrependo, peço perdão, e aí eu sigo de novo buscando força e poder no eterno para não cair mais. Isso não foi dito, entende? Isso não foi dito. Então, hoje, o evangelho proclama segurança, está tudo certo. Você acorda, tá, sem arrependimento. E isso está preparando a mim e a você para a queda, para a destruição final, se nós ficarmos ouvindo sem tomarmos decisões. O Eterno cobra dos vigias infiéis as almas que se perdem. Responsabilidade espiritual não pode ser tratada com leviandade. E eu vou dizer para você, a responsabilidade espiritual da minha vida e da vida do outro não está só na liderança, não, está também nas minhas mãos. Porque eu tenho verdade, estou estudando, estou sabendo e fico quieto, só participando de tudo. Cuidado, porque o Eterno vai cobrar desses que professam, vocês leram aqui? Professam, muitos que professam amar o Salvador, declaravam que não se opunham à doutrina do segundo advento. Mas, ao mesmo tempo, eles não desejavam ouvir acerca da vinda de Cristo para julgar o mundo com justiça. Não, ele vem para resgatar os que já são dele. Ele não vem julgar. Negócio de juízo, não precisa falar de juízo. Misericórdia. Os humildes aceitam a verdade antes dos orgulhosos. Que coisa mais linda.
Corações simples reconhecem mais facilmente a voz do Eterno. E se entendermos que a voz do Eterno é uma voz de advertência, de repreensão, ele mostra, ele não aponta o erro, não, ele revela para que nós tenhamos a oportunidade de arrependimento. Vocês estão entendendo isso? Corações simples reconhecem mais facilmente a voz do Eterno. Quando é cheio de orgulho, diz, não, essa não é a mensagem, não. A mensagem agora é grata. Vamos falar de amor. Vamos falar das coisas que nos unem. Está tudo bem. Vamos falar agora, a narrativa para os últimos tempos vai ser a liberdade religiosa. Cuidado. Estudar a Bíblia pessoalmente protege contra o engano. Dependência exclusiva de líderes espirituais leva à cegueira, leva a não reconhecer o tempo urgente em que nós estamos vivendo. Estude a Bíblia, estude profecia. Não espere liderança, não, porque eles não vão te dar um livro desse para estudar completo. Vão te dar condensado, onde foi cortado várias passagens que falam dos 6.000 anos. A fidelidade à verdade pode custar posição e comunhão. Permanecer com o eterno pode significar ficar sem o apoio da maioria. Uau! Como assim? Será que isso está acontecendo? Já aconteceu com alguns aqui presentes? Será que escolher ser fiel e pregar a última mensagem angélica, a verdade presente, ou melhor, pregar as 3 mensagens angélicas, a última advertência, a verdade presente, significa ficar sem apoio da maioria? Sim, significa. Ah, eu não vejo assim. Começa a pregar para tu ver. Se não está acontecendo com você, porque você está sentando, assistindo, participando de tudo, está tudo certo. Mas se levanta como voz do profeta para tu ver o que vai acontecer contigo. O que aconteceu com os profetas no passado vai acontecer com quem é voz de profeta hoje. O Eterno permite provas para revelar motivações do coração. Crises separam os que servem por amor dos que servem por medo. Isso tem também uma grande diferença. Eu salvei uma mensagem para colocar, ou não salvei, enfim, não lembro, porque é muita coisa, né, muito conteúdo, mas um pastor de uma igreja aí, mas quando eu assisto, ele está falando mensagem que nós deveríamos estar falando e não estamos, e ele fala exatamente isso, que o caminho do céu, ou melhor, o caminho do salvo, não é o céu, o caminho do salvo é Cristo, entende? O caminho do salvo não é o céu, o caminho do salvo é Cristo, porque se eu quero ir para o céu por medo de passar pela destruição final, pelo fogo que vai refinar o ouro, vamos dizer assim, né? A Terra, o planeta, eu estou no caminho errado. Eu devo querer ir para o céu, a minha motivação deve ser o meu Salvador, e não o medo de ser destruído da morte eterna. Então, toda essa crise no meio do povo, que é bíblica, né? Que é profética, toda essa crise serve para, aqui, ó, crise separam os que servem por amor dos que servem por medo. Essas crises estão separando. E quem serve por amor fala a verdade. Ok? O desapontamento não significa abandono divino. Mesmo quando não entendemos, o Eterno continua no controle. Lembra que houve desapontamento lá, mas hoje também estamos desapontados em reconhecer a condição institucional. Mas o Eterno continua no controle. Temos em mente, ou melhor, temos à luz de que, quando o testemunho de Jesus fala
que a igreja parece que vai cair, não cairá, são os fiéis, porque o mesmo testemunho fala que Deus tem uma igreja, não é instituição nacional, não é grandes templos, mas é aquele povo humilde e fiel. Esse não vai cair, e é um pequeno povo, tá? O Eterno valoriza profundamente os fiéis desapontados. O céu acompanha com ternura. Olha que coisa mais linda. O céu acompanha com ternura os que sofrem por confiar em suas promessas. O verdadeiro preparo é caráter purificado, não aparência externa. Caráter purificado é a nossa maior necessidade. Não são vestes para a ascensão, mas coração transformado que o Eterno requer. Se não tivermos o coração transformado, nada adianta. Entre o escárnio dos incrédulos e as lágrimas dos fiéis, o Eterno ainda pergunta, hoje para mim e para você, para a gente meditar. Me serve por medo? Como é que você está me servindo, meu querido e minha querida filha? Você me serve por medo do juízo ou por amor à minha vida? Qual é a motivação de vocês servir ao Eterno? O tempo pode passar, mas o caráter revelará de que lado você está. Esse final deste capítulo me deixou assim, uau, como diz Célia, sabe? Impactada, como diz Soninha. Porque eu vi aqui lições profundas e necessárias. Eu quero finalizar. Vou pegar aqui rapidinho. Eu botei só um pouquinho. Eu acho aqui. Aí. Quero finalizar. Será que rápido? Ah, não sei. Então amanhã a gente passa aí. Eu tinha colocado aqui um videozinho de 40 segundos para finalizar. Só que ele agora sumiu da minha vida. Enfim, eu queria só que vocês prestassem atenção, tá? Refletisse hoje neste vídeo, ou melhor, neste capítulo que a gente assistiu aí, que a gente examinou, porque é profundo, necessário para abrir os nossos olhos. Bom, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de nós, né? E é isso, misericórdia ele tem, é o fato de não sermos consumidos, por isso estamos aqui. Amanhã vamos fazer perguntas e respostas, só para ajudar a gente a meditar. Como eu falei, essa didática de estudo faz com que eu e você captemos, vamos dizer assim, mais profundamente a mensagem de cada capítulo. E outro detalhe, hoje você tem preparo para conversar com qualquer pessoa sobre essas verdades. Ah, mas minha mente não é boa, eu não tenho memória para isso. Observa, se tu se colocar nas mãos do Eterno, pedindo a presença diária do seu Santo Espírito, acredite, na hora da necessidade, ele vai trazer à tua mente citações. Isso aconteceu e acontece comigo. Inclusive, no dia dessa conversa com o pastor, do fato que aconteceu aí, que todos já sabem. Vinha versos na minha cabeça que eu nem lembrava. Aí ia para um canto, ia para o outro, eu mesmo me surpreendi. Falei, obrigada, pai. E ele ficou sem argumento.
a ponto de me dizer que quando se cumprir Apocalipse 22:11, que quem é justo vai continuar justo, quem é santo vai continuar santo, quem é ímpio vai continuar ímpio, aí eu perguntei, e nesse período, então, vamos continuar pecando? Aí ele falou, mas nesse período, Jô, você tem que entender que vamos estar tão preocupados com a perseguição, que a gente não vai ter tempo nem de pensar em pecar. Para, entende? Como pode um pastor falar isso para mim? Por quê? Porque ele não tinha argumento bíblico, nem argumento do Espírito de profecia para me dizer o contrário. Então, assim, gente, tá acontecendo, estamos no tempo do fim, já chegou. 6.000 anos está às portas, entende? Até esse calendário que a gente tem aí, 20/12/2025, muitas vezes a gente tem que falar nele, tem que falar em janeiro, fevereiro, para que as pessoas entendam, mas a gente sabe que não é bíblico, tudo isso é mudado. Para quê? Para nos afastar da verdade bíblica, entende? Soninha está perguntando aí como podemos ainda estar nessa igreja. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou, onde? Como é que eu vou fazer se eu vou cultuar como? Minha irmã, cultua em casa, cultua teu marido, a igreja tem uns grupos, cultua em casa, busca a verdade. Ela, mas a minha cabeça não é boa, eu não gravo as coisas. Então, ele que conhece muito do espírito de profecia, vai lá, estuda com ele. Minha irmã vai debaixo de uma árvore, pega teu carro, vai lá para Ilhéus, lá, aquele lugar lá que eu esqueço o nome, um lugar tranquilo, na beira do rio, senta lá na grama, estudar. Você não precisa estar dentro da igreja para estar entendendo, não. Mas é tanto eu sozinho, você nunca vai estar sozinho. Sério? Fala, sério. Depois eu quero um voluntário que sentir desejo no coração, pode ser até a Célia mesmo, para fazer a oração final. Feliz sábado, que essa questão que você levantou aí da irmã que falou, para onde é que eu vou? Eu vejo claramente assim, Ju, porque as pessoas se colocaram a sua salvação na mão de outras pessoas, né, o conhecimento na mão de outras pessoas, que agora você fala, não, minha irmã, você vai continuar com Cristo. Com Cristo? Como assim? Como assim? Eu e Cristo? Como eu vou ficar com esse Cristo que eu nem conheço? Esse Cristo, como é que eu vou ficar eu e ele? Eu conheço de ouvir falar lá na igreja, de falarem dele lá, mas eu não conheço. Então as pessoas têm medo, sabe? Um pavor. É você e Cristo, minha irmã, você e Cristo. Vai buscar, vai ter comunhão, você em casa com ele, estudar, aprender dele, conhecer. Mas as pessoas sentem pavor, porque estão condicionadas a só ouvir, só papar sermões, comidinha lá pronta, e não conhecem a Jesus. Então tem desespero de ficar sozinhas com ele. Verdade. Muito triste isso. Muito triste. É isso, gente. Então, releiam aí esses parágrafos, tá? Eu vou passar o link já já pro canal, ou o vídeo pro canal. E algum voluntário para fazer a oração final? Vamos orar. Pronto, vamos lá. Se puderem colocar de joelhos, já estou de joelhos. Santo Pai Altíssimo, soberano sobre todas as coisas. Ó Pai, naquele grande dia ninguém vai poder dizer que é inocente, que não sabia, Senhor. Quanta luz tem sido derramada, Pai, tua misericórdia e bondade sobre nós. Como ela sempre diz, a citação, até essa citação, quanta coisa escondida embaixo do lixo, mensagens que agora estão sendo trazidas à tona, Senhor, todas as pessoas, informações estão aí para quem quiser, os que desejarem. Muitos não sabem e nem querem saber, não querem buscar, Senhor. Então ninguém vai ser achado inocente naquele dia. Ó Pai, continua, Senhor, como o Senhor tem feito até aqui, abrindo os nossos olhos. Prepara-nos, ó Pai, um novo ano nesse calendário gregoriano, né? Está à nossa frente. Não sabemos, ó Pai, o que nos espera. Sabemos que coisas mais difíceis, as coisas vão ficar mais difíceis, vão apertar o nosso caminho, o caminho estreito vai se apertar mais. Ó Pai, tem misericórdia de nós. E sabemos que o Senhor tem. Mas a pergunta que não quer calar, o que estamos fazendo com essa misericórdia, ainda em tempo de graça, Senhor? O que estamos fazendo?
Pai, por favor, desperta-nos. Usa-nos, ó Pai. Derrama o teu poder sobre nós. Usa-nos para ajudarmos a despertar outras pessoas, ó Pai. Às vezes bate uma angústia em nosso coração e ver familiares ainda com os olhos tapados, sem querer tirar essa venda, ó Pai, satânica que foi colocada. Mas precisamos, acima de tudo, ó Pai, vivermos, pregarmos e vivermos, e confiarmos que muito mais do que nós, o Senhor está desejoso de salvar as pessoas. Então, a nossa parte, ó Pai, é testemunhar em vivência com o Senhor, refletirmos o Teu caráter neste mundo doente, Senhor, com o Teu poder em nossa vida. Prepara-nos, ó Pai. Leva-nos neste sábado com o Senhor, para que possamos mantê-lo santo, ó Pai, com a Tua presença em nós. Os nossos pensamentos, sentimentos, palavras sejam voltadas para o Senhor. Fica conosco, Pai querido, nós te pedimos, não porque merecemos nada do Senhor, mas é pela Tua misericórdia, Senhor. Te pedimos, te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado, Messias. Amém, Pai, amém. Amém, amém. Eu quero só que você fique com esse finalzinho aqui, ó. O parágrafo 51. Mas Jesus e toda a hoste celestial olhavam com amor e simpatia para os provados e fiéis, a despeito de terem eles sido decepcionados. Desce o véu que separa o visível do invisível será afastado, e teriam sido vistos anjos, aproximando-se daquelas almas leais e escudando-as das setas de Satanás. Olha que coisa mais linda. Que o Senhor te abençoe e te guarde este dia. E amanhã vamos dar continuidade. Que o Eterno abençoe. Bom dia, bom dia, bom dia. E 3 horas tem também, né? Oh, esqueci. Obrigada, Cris. 3 horas, para quem quiser, tem a revisão, o resumão do capítulo 1, tá? Às 15 horas, eu vou botar o link lá no grupo já já. Valeu. Com fé em Deus, tô lá. Bom dia.